Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 39. Abra aí a sua Bíblia. Nós estamos na última mensagem, fazendo alusão aos 10 mandamentos, e hoje estamos no fechamento de como Cristo nos ajuda a cumprir os mandamentos, tendo como base, digamos assim, o decálogo de Moisés, apenas para que possamos ter exemplos mais diversos. E o nosso texto é o texto que resume, vamos dizer, a segunda tábua das leis dadas a Moisés, que é referente ao amor ao próximo, ou o nosso relacionamento com o próximo. Mateus 22, 39 diz assim, lemos juntos: e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Somente um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Semana passada nós vimos que Jesus resumiu todos os mandamentos em apenas 2 mandamentos. Os 10 mandamentos do Antigo Testamento são uma espécie já de um resumo de tudo o que fora dito a Moisés. Das mais de 600 leis, Deus ilustra 10 para que o povo pudesse, de alguma maneira, ter a capacidade de lembrar de uma forma mais fácil e de praticar, é claro. Quando Jesus vem no seu ministério, ele apresenta não 10, mas 2 mandamentos. E vimos na semana passada que o primeiro desses 2 mandamentos resume bem os 4 primeiros mandamentos. Quantos podem lembrar quais são os 4 primeiros mandamentos dos 10, ou do decálogo lá de Moisés? Primeiro, não terás, tem o preâmbulo, né? Eu sou o Senhor teu Deus que vos tirou da terra do Egito. Aí vem: não terás outros deuses diante de mim ou além de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. E aí tem a continuidade, a forma resumida é essa. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, guarda ou lembra-te do dia de sábado para o santificar, ou lembra do descanso, não é? Conforme vimos. A partir daí, os últimos 6 mandamentos, esses primeiros 4 têm a ver com a relação do homem para com Deus. Deus e o homem, não tenha outros deuses além dele, não faça esculturas dele, ou algo semelhante a ele, ou tente imitá-lo, não é? Por alguma razão de escultura, forma de escultura. Não tome o nome dele em vão, e não tire o tempo que é dele, basicamente isso. Agora, a partir do 5º mandamento, ou seja, os últimos 6 mandamentos, o que podemos chamar da segunda tábua, se refere aos relacionamentos de um para o outro. Tem a ver com aquilo que nós vivemos nas relações humanas. O primeiro mandamento que Jesus disse, então, resume bem a primeira tábua, que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento. Agora esta segunda parte diz: o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume isso. Diante daquilo que Jesus disse, como é que é possível que eu cumpra os últimos 6 mandamentos, à luz daquilo que Jesus mesmo está dizendo aqui, à luz desse amor que Ele está me mostrando ser possível que eu possa viver? Vamos então a esses últimos 6 mandamentos, para que possamos compreender quais são os caminhos que o Senhor Jesus nos mostra para vivermos desta maneira obediente. Lembrando o seguinte, meu irmão, minha irmã, ouvinte, querido, querida, não é fácil viver à luz do que diz o Evangelho. Não é fácil, mas uma das razões porque não é fácil, para que o caminho se tornasse possível, foi para isso que Jesus morreu.
Foi para isso que ele não só morreu, mas ressuscitou. Foi para isso que ele mandou o seu Espírito. Então, não é fácil, mas é possível. Qual é o quinto mandamento, então? Vamos relembrar juntos? Que está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra, para que tenhas... Honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam longos na terra. Nós vimos na exposição que este texto encabeça a lista dos mandamentos pessoais. Lembra disso? Ele é o mais importante, visto que ele é o primeiro aqui. O primeiro de todos os mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. O que significa que ele está apontando para o governo de Deus, para a liderança de um Deus que governa tudo. Agora, o primeiro entre os homens é: honra o teu pai e tua mãe. Fala também sobre a obediência, sobre o governo de alguém sobre outro alguém. De forma que o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que em seguindo este mandamento, nós temos a garantia de que todas as coisas irão bem. Nós lembramos, na exposição também, que não é somente obedecer o pai e mãe por qualquer razão. Deus mandou que o pai e a mãe instruísse aos filhos a palavra de Deus. Lembra disso? Isso ficou bem claro para nós. E por esta razão, toda geração que ouvisse a palavra de Deus e praticasse, teria os dias prolongados na terra, porque na obediência ao Senhor, Ele lhes preservaria a vida. Era mais ou menos essa a ideia do que o Antigo Testamento está mostrando para nós. Vimos ainda que nós somos talvez a primeira geração de toda a história que em massa, de forma generalizada, haja pais que obedeçam os seus filhos, de que a autoridade esteja completamente minada e contaminada. Quando nós invertemos os papéis, meus irmãos, nós temos uma sociedade bomba-relógio. Quando nós invertemos as autoridades, quando nós invertemos os papéis, uma geração não subsiste. E olha, olhando para o mundo de hoje, só a graça de Deus. O tanto que todas as instâncias de autoridade estão minadas e contaminadas de maneira imoral. E aqui, sem fazer juízo de valores caso a caso, mas dando uma olhada panorâmica, tendo uma visão geral, nós percebemos que as coisas não estão bem nos processos de autoridade, liderança. Tudo isso é reverberação das famílias que perderam os seus princípios. E quando nós olhamos para esse texto, quando Jesus diz quando o texto diz honra teu pai e tua mãe, nós olhamos para Cristo, nós precisamos perceber em Cristo um padrão também para isso. Por exemplo, quando olhamos para Jesus em sua infância, e naquele momento que ele se perde, ou seus pais o perdem, lembra disso? Eles estão voltando, já fazem um caminho muito grande, e agora cadê Jesus? Onde é que está? E uma coisa interessante em José e Maria, que eles não ficam se culpando e se perguntando, foi culpa sua, cadê o menino? Gente, nesse momento é o momento de procurar o menino. Está certo? Momento de crise é o momento não de procurar os culpados, mas procurar a solução juntos. Isso é importante. Importante em todo relacionamento. Ok, está uma crise estabelecida, tem algo que foi perdido, vamos procurar juntos. Depois a gente discute os méritos. E se for o caso, às vezes a alegria daquilo que foi resgatado vai suprimir o fato de alguém ter errado no processo. Então, quando olhamos para esse momento, Jesus é encontrado aonde? No meio dos doutores, falando sobre as coisas de seu pai. Não, vocês não sabiam que eu estaria aqui cuidando das coisas de meu pai? E ele já estava ali mostrando que a sua mente era guiada por outras instâncias, mas ainda assim não se sentia superior.
Ainda assim não olhou para José e disse: você não é meu pai. Lembra que José não era pai de Jesus? Lembra que ele era um pai adotivo de Jesus? Mas Jesus não olha para ele e diz: eu não tenho nada a ver contigo. Não, ele honra. O texto diz que quando eles foram buscar Jesus, Lucas capítulo 2, verso 51 diz assim: ele desceu com seus pais indo para Nazaré e obedecia a eles. Isso é um padrão. Obedecia a eles. Obediência aos pais. Nós vemos aqui um garoto de 12 anos. E estou falando, é claro, do verbo encarnado, mas eu estou trazendo para as relações familiares, por favor, compreenda. Quantos garotos de 12 anos hoje querem mandar nos pais? Isso é inconcebível à luz das Escrituras. Isso é inaceitável de acordo com a palavra de Deus. E é claro, não é só de 12, às vezes de 13, às vezes de mais, às vezes de menos, de 15. Independente. Na vida adulta de Jesus, ele era conhecido como o filho do carpinteiro. Mateus 13:55. Não é esse o filho do carpinteiro? Estava levando o legado de seu pai. Ele levava o nome de seu pai. As outras pessoas viam Jesus pelas lentes daquele que tinha cuidado de Jesus. Quem era? José. Isso é muito importante nesse relacionamento dele com seus pais. Já na vida adulta também, ele está preso na cruz, ele está cravado na cruz, ele está crucificado, e ele, ao avistar a sua mãe, certamente que seu pai José já tinha morrido, seu pai adotivo já tinha morrido. Ele olha então para sua mãe, que está com o seu amigo João ao lado, e ele diz, João verso 19 e verso 26, mulher, eis aí o teu filho. Quem era Jesus para Maria? O filho mais velho. O filho que, na falta do pai, assumia os deveres de casa, assumia toda a questão financeira da casa, e agora ele tinha certeza de que não sairia da cruz, porque ele foi ali para morrer. Essa fala de Jesus com Maria é uma fala muito interessante, porque mostra um Jesus que não está pensando em descer da cruz. Isso é extraordinário. Maria, a partir de agora, olhe para o teu lado, o teu filho é esse. Teu filho mais velho agora se chama João. Que coisa linda. Ainda que crucificado, ainda que já nos seus últimos momentos de vida, cuidando da sua mãe. Cuidando. E quando ele olha para João, ele também responsabiliza João. Verso 27. Aí está tua mãe. Ele fecha o cerco. Ele fecha as informações. E veja, ainda no verso 27, o texto completa, para que isso não fique solto. Veja a informação do texto. A partir daquele momento, lê comigo. A partir daquele momento, o discípulo a manteve sob seus cuidados. Ficou claro? Cuidou dela. Olhando para Jesus, ele é o padrão também sobre como honrar e cuidar dos pais. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, ele diz: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O que Paulo está fazendo e o que Jesus também está mostrando é que, ao nível de proximidade, ao nível onde qualquer um pode ser meu próximo, mas alguém da minha família é um próximo mais próximo. Compreende, gente? Alguém que está por perto ou que esteja longe é um próximo, porque próximo não é de proximidade, mas é de semelhança. Mas alguém que seja um próximo por natureza, mas que tenha relação sanguínea comigo, biológica, ele é um próximo que precisa ser muito melhor cuidado, muito melhor visto, muito melhor tratado.
E é por isso que Jesus chamou a atenção em Mateus capítulo 15, versos 3 a 6. O texto diz assim: pois Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. Veja, Jesus está confirmando o texto do Antigo Testamento. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Era um preceito do Antigo Testamento. Mas vocês estão dizendo, vós dizeis, os fariseus estavam dizendo. Veja, o que Jesus está dizendo é o seguinte, compreenda, há a lei e há a regra. Vocês estão pegando a lei e fazendo a regra para vocês. E vou dar uma diferença para vocês disso. Todos nós estamos debaixo da lei da União, da lei do Brasil, ok? Mas na sua casa tem regras que lá fora não existem. Então, na sua casa há regras. Para todos há uma lei. As leis não podem infringir as regras, as regras não podem infringir as leis, porque as leis são maiores. E é por isso que às vezes em alguma instituição nós temos um estatuto, mas nós temos também um regimento interno, porque nos habilita a compreender os processos que acontecem nas relações. Agora veja, o que Jesus está dizendo é, há um mandamento, mas vocês estão fazendo regras que estão indo contra os mandamentos. Observe, vocês estão dizendo, se alguém disser a seu pai e sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é oferta dedicada ao Senhor, ele de modo algum terá de honrar o seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Deus disse para honrar pai e mãe, mas vocês dizem o seguinte, se vocês tiverem uma causa que para vocês pareça mais religiosa e mais nobre, vocês não precisam honrar pai e mãe. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Foi regra deles. E a gente precisa ter muito cuidado com as regras que a gente faz para a gente mesmo, com as coisas que a gente entende, porque aquilo que eu entendo tem muito da leitura com a lente que eu leio, e a lente que eu leio é sempre a minha lente predileta. Perceba que Jesus está fazendo uma denúncia, e a denúncia é, não existe religião se esta religião não começa na sua casa. Tudo bem, gente? Não existe cuidado aos órfãos e aos pobres se esse cuidado não começa com os seus que estão mais próximos, mais perto. E é por isso que o Paulo vai dizer que é pior do que o descrente. Mas vamos ao sexto mandamento. O que diz o sexto mandamento em Êxodo capítulo 20, verso 13? Não matarás. Não matarás. E o que vimos? Vimos que o não matarás tem como uma melhor tradução, não assassinarás. Lembra disso? Ou seja, não tire a vida do inocente, não tire a vida do indefeso, não tire a vida daquele que se rende. Compreenda? Até o meliante, até o assassino, até o hediondo que se rende, que ergue as mãos, não deve ser morto. É isso que o texto está dizendo. Preserve a vida daquele que clama pela própria vida. E aí a gente, assim, no geral, se sai muito bem nesse quesito, conforme vimos, mas Jesus nos flagra nos delitos da mente e do coração. O que Jesus disse em Mateus capítulo 5, 21 e 22? Leamos juntos. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento, e quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. O que Jesus está mostrando aqui, meus irmãos, é muito mais profundo do que puxar um gatilho ou qualquer outro tipo de forma de tirar uma vida literalmente. O que Jesus está dizendo aqui é que se você deseja que alguém morra, você já matou. Quando alguém chega a verbalizar
o que está no coração, o coração já está empedernido com esse pecado. E nós vimos várias formas de cair nesse delito, desde desejar que alguém morra, até trabalhar com a indiferença para que aquele coração definhe, até colocar mais sal na comida do hipertenso. Tudo isso são formas requintadas, não é? De ir matando. Não, come tudo. Você gosta que o diabético, sabe que gosta de um docinho, você bota lá umas 2 travessinhas para ele, que de repente ele vai mais rápido. Veja, há várias formas da gente mostrar que não deseja alguém por perto por mais tempo. Parêntese, não estou dizendo que a irmã que faz um docinho em casa quer matar o marido, tudo bem? Por favor, não me entendam mal. Deus conhece os corações. O que Jesus está dizendo é que aquilo que vai no coração já realizou diante do Senhor nosso Deus. E aí é interessante porque ele está falando aqui, e o que ele está dizendo se completa lá no verso 43 e 44, nesses 2 versos, que dizem assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Onde é que está escrito isso? Isso é a regra dos fariseus, certo? O amigo você ama, o inimigo você odeia. Eu, porém, vos digo, vamos juntos? Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. E aí a gente compreende como hoje pela manhã, o quanto isso é tão difícil para nós. Mas o quanto o Espírito vai convertendo o nosso coração, o quanto a gente o quanto nós somos instruídos quando olhamos para a cruz e vemos que Cristo está perdoando. E agora há pouco, no nosso curso para os casais, antes do culto, e lemos um texto bíblico, exatamente esse, quando Jesus fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a expressão era: Jesus estava oferecendo perdão no mesmo momento em que estava sendo crucificado. Veja que coisa forte. Não foi depois, não foi no processo, foi enquanto estava sendo crucificado. Perceba, meus irmãos, que Deus não nos trata somente no final de tudo, mas Ele também nos trata no processo. Porque se Deus não nos tratar no processo, a gente nem chega no meio e nem no final, muito menos no final. A gente só chega em algum lugar que a gente pode dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, se a nossa mente se vir sozinha, se o nosso coração for abandonado aos próprios pecados, nós vamos odiar a muitas pessoas, mas todas essas pessoas serão amadas à medida que o amor de Deus alcançar a nossa vida. Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E é claro, a gente não vive cheio de gente perseguindo a gente, mas de vez em quando assim na nossa vida a gente topa com alguém que persegue a gente. Já teve alguém assim? Vizinho é mestre para isso. Eu tive um vizinho assim, eu contei dia desses aqui. Gente, ele jogava lixo na minha porta, xingava minha esposa, falava meu nome alto. Gente, o velho Adão, que estava crucificado e que está crucificado, queria sair da cruz, sabe como? Oh, Deus do céu, que coisa difícil. E o velho Adão falava assim: vai lá jogar lixo na porta dele também. Paga na mesma moeda. Coisas extraordinárias Deus faz quando o Espírito Santo guia a gente. Não sei como, mas o Senhor cuidou do coração daquele homem. Eu orei tanto por ele. Mas puro, ninguém ora por uma pessoa assim, só o Espírito. Tá certo? E o Espírito me ajudou. Oh, Senhor, me dá a chave do coração desse homem. Coisa difícil, hein? Bênção de Deus que eu pude batizar aquele homem. Ele foi batizado para a glória de Deus.
podia entrar na casa dele. Uma vez, uma particularidade, eu sei cortar cabelo. Eu não exerço, tá, Marcinho? Fica tranquilo, ok? Por favor. Tá bom, Aline? Tudo certo? Mas no seminário eu fazia isso também. E eu notei que o cabelo dele estava muito grande. Eu disse: o cabelo do senhor está tão grande, posso dar um trato? Ele disse: você sabe? Eu falei: sei, ó. Entrei na casa dele, gente, o que era um grande mistério entrar naquela casa, porque ninguém tinha entrado ainda, só o Espírito. E ele sentou na cadeira, eu comecei, e aí chegou na hora da barba. Eu coloquei a gilete na navalha, ele se assentou e fez assim com o pescoço na cadeira. Sabe o que o Senhor me disse naquela hora? Você orou pedindo a chave do coração dele. Eu dei o coração, dei o pescoço, dei tudo. Agora faça um bom trabalho. E eu pude fazer a barba dele. Ele se converteu a Cristo, foi batizado, saímos de férias, fomos no parque com ele. Ele não tinha assim a mente de toda no lugar. Isso dificultava um pouco o entrave do diálogo, mas tornou-se possível pela interface do Espírito. Me lembro que fomos ao parque uma vez, e ele era mais alto que eu, assim, ele e o Azaf. O Azaf era tão pequenininho, e eles foram naquele aviãozinho que roda, e a coisa mais extraordinária foi vê-lo grande dentro daquele carrinho, com o Azaf do lado. Eu tinha que filmar, mas são coisas que só a memória guarda. Acho que tem coisa que nem merece foto, tem que ter guardado no coração, não é verdade, gente? Quando voltamos de férias, bati lá na casa dele, ele tinha partido. Ele faleceu. Depois que ele faleceu, o Senhor nos mudou de casa. O Senhor nos mandou para lá, para amar uma pessoa que todo mundo queria matar. Às vezes até eu também. Mas o Senhor não me permitiu realizar isso no meu coração. Porque o caminho do amor, o caminho do não matarás, é o caminho do amar com o amor de Deus. Mas eu poderia te oferecer um catálogo um pouco maior de algumas vezes que eu odiei alguém. E o Senhor teve que me corrigir. Porque na nossa imperfeição, nós erramos tanto contra Deus. Mas quem tem o Espírito é sempre corrigido pelo Senhor. Amém, gente? Não matarás. Veja o 7º mandamento: não adulterarás. Mais uma vez, precisamos recorrer às palavras de Jesus, porque estamos vendo como Jesus nos ensina a cumprir, pelo menos tendo como exemplo o decálogo, e é claro, esses 2 grandes mandamentos que ele nos dá. Mateus capítulo 5, versos 27 e 28, leamos juntos. Todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela. Cometeu adultério com ela no coração, na mente, no centro das emoções, das vontades. Não é necessário deitar-se com alguém para cometer o pecado. Jesus está dizendo: cuida do teu coração, cuida da tua mente, cuida dos teus ímpetos, porque é nos ímpetos, nos desejos, nos olhares, que Deus flagra aquilo que os homens não discernem. Perceba, meus irmãos, e Jesus completa nos versos 29 e 30, dizendo o seguinte, leia comigo: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora, pois é melhor para ti perder um de teus membros do que
ir todo o corpo para o inferno. Jesus está incentivando a amputação? Não. Jesus está dizendo para furar o olho direito. Ele sabia que se furasse o direito, o esquerdo ainda enxergaria. Então o fato não é esse. O que Jesus está dizendo, em primeiro lugar, as coisas do Espírito devem ser mais consideradas do que as coisas da matéria. Primeira coisa, o Espírito é mais importante que o corpo. A gente sabe que para o judeu a mão direita é a mão de cumprimento, é a mão de alimentar-se, e a mão esquerda, vamos dizer assim, é uma mão mais vergonhosa, digamos assim, para fazer as limpezas pessoais, de higiene pessoal, seja o que for, e a mão direita. Se a pessoa não tem a mão direita, como elas se cumprimentariam em público? Jesus está dizendo, ainda assim seria melhor que você não tivesse a mão direita. Ainda assim, seria melhor que você não enxergasse com o teu olho direito. O que Jesus está dizendo é que nós devemos colocar as coisas espirituais num grau de importância acima das coisas da matéria, se nós queremos vencer as tentações. É disso que Jesus está falando. Não podemos valorizar as coisas que vemos. E aqui, meus irmãos, uma vez mais, eu compreendo que é importante que nós falemos da enxurrada de adultérios virtuais que tem acontecido no mundo hoje. Tanto no mundo lá fora, quanto no meio dos crentes também. Quanto adultério virtual, quanto relacionamento ilícito, que começa às vezes com um bom dia. Compreenda que se você corre algum perigo, peça ao Senhor para livrá-lo do perigo. Não tente chegar perto do abismo para ver se você consegue olhar lá embaixo sem cair, porque certamente você vai cair. Não confie no resíduo de Adão, que é a sua carne. Use a inteligência da mente de Cristo para fugir a léguas do pecado. E aqui, no campo visual, nós os homens precisamos ter cuidado. No campo da audição e das palavras, as mulheres precisam ter cuidado. Quando a serpente aborda a Eva, aborda com palavras, não foi assim que Deus disse? Então ele consegue colocar o fruto nas mãos de sua mulher e visualmente traz uma tentação muito maior para Adão. Perceba, meus irmãos, queridos, queridas, que o adultério virtual é tão adultério quanto o adultério físico. E é importante que a gente compreenda esse texto da tua mão direita, do teu olho direito. E a gente pode aplicar isso de várias maneiras. A gente pode aplicar, por exemplo, se o teu smartphone te faz pecar, lança-o para longe de ti, doe-o, use um martelo nele, jogue-o na parede, porque é melhor que você fique sem smartphone do que sem a tua comunhão com Deus e sem teu casamento. Quantos compreendem? Se a tua internet te faz pecar, cancele-a. Por quê? Porque é melhor que tu fiques sem internet, sem se comunicar com boa medida de pessoas, ou bom número de pessoas que você está comumente se comunicando, do que perder o contato com o Senhor. Veja, preste atenção, não se distraia. Perceba que é importante que a gente tenha a real noção da situação espiritual que isso envolve. A real e grave situação que envolve o adultério virtual. O quanto isso é grave, o quanto isso é pecaminoso, o quanto isso é uma grande desgraça, o quanto isso é dissimulado e o quanto isso é desleal. E pode ser que alguém esteja sendo abordado
pela internet, hoje aqui, que esteja saindo daqui hoje com a intenção de continuar alguma conversa que começou o dia desses. Meu irmão, minha irmã, resista e peça ao Espírito Santo que lhe dê coragem para tomar decisão na direção da vontade de Deus. Não pense que uma situação dessa vai se resolver sozinha, porque não vai. Uma situação dessa só se resolve pelo poder do Espírito Santo. Só se resolve com armas espirituais, porque é uma batalha espiritual. Ou você acha que o inimigo está contente com o seu casamento? De maneira nenhuma. Ou você acha que o inimigo está contente que o jovem permaneça louvando ao Senhor, vindo aos cultos e não seja assediado pelo mundo? De maneira nenhuma. Quando você sai daqui, o assédio começa. Então, pense muito bem na mão direita e no olho direito, naquilo que você considera tão importante. Mas nós temos o 8º mandamento. No 7º mandamento, nós vimos que o próprio Jesus nos ensina o caminho da pureza. E agora nós vemos neste 8º mandamento outro caminho que o Senhor nos ensina. Não furtarás. Verso 15 de Êxodo 20. Nós vimos que o furtar, o roubar, é fruto de ganância. Quantos lembram? Fruto de preguiça, fruto de ansiedade, fruto de cobiça. Como é que Jesus nos ensina a não roubar? Qual é o contrário de roubar no Evangelho? Dar. Lembra quando Paulo escreveu os Efésios? Ele disse: vocês que roubavam, não roubem mais. Mas antes, olha só o contraponto, vocês devem trabalhar para que tenham como ajudar os necessitados. Então não é só deixar de roubar, é ter com que ajudar. O contraponto do Evangelho não é eu não roubo. O contraponto do Evangelho é eu não roubo e eu ainda dou aquilo que tenho. O que aconteceu com o Zaqueu, que roubava como publicano dos judeus? Senhor, está aqui a metade dos meus bens, colocou na mesa. Metade, o que eu vou fazer? Metade eu vou dar. A outra metade, eu estou fazendo uns cálculos aqui, e dá para pagar 4 vezes o que eu roubei do pessoal. O homem estava rico. O problema dele não era a riqueza, mas como ela era ilícita na vida dele, e como se tinha tornado o Deus da vida dele. E ele mostra agora que a conversão na sua vida, passa daquele que roubava para aquele agora que doa. E quando nós olhamos, meus irmãos, para Jesus, Jesus ensina em Lucas capítulo 3, verso 11, quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. Esse é o contrário de roubar, é dar, é doar, é oferecer ao outro aquilo que você tem. Não é o que sobra, meus irmãos, é aquilo que você reparte. Porque nem sempre ter 2 é ter tanto, mas ter 2 é suficiente para dar 1 a quem não tem nenhum, se é que eu tenho 2. Isso é importante, porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos, por exemplo, em João capítulo 14, verso 7, que Ele nos deu a sua paz. Efésios 5, 25 vai dizer que Ele se deu, literalmente deu a sua vida. Gálatas capítulo 1, verso 4 diz que Ele se entregou por nós. Em Romanos 3, 24 diz que Ele nos deu a sua graça. Em Efésios capítulo 1, verso 3 diz que Ele nos deu bênçãos espirituais. Ou seja, Deus está sempre dando. Cristo é doador o tempo todo, e o cristão, aquele que quer obedecer a Jesus, não é aquele que rouba, mas é aquele que dá. Nós temos catalogada aí uma síndrome chamada cleptomania, não sei quantos conhecem. Já tem um estudo de que de todos os casos de roubo, 3% no máximo são os catalogados
pela cleptomania. Cleptomania, se você não sabe o que é o impulso de alguém roubar alguma coisa, sobretudo de pequeno valor, que possa aportar ali na hora, de forma que ele tenha um desejo nutrido ali, realizado. Então é uma caneta, é uma joia, algo que caiba no bolso, e geralmente as pessoas não ficam, as pessoas vão doar aquilo, apenas é o momento que ela quer realizar. Compreenda que, ainda que seja catalogada como uma forma de síndrome, ainda que ofereça-nos um quadro clínico, Cristo também é poderoso para cuidar do caráter desta pessoa. Cristo é poderoso para curar a mentalidade dessa pessoa, a mentalidade daquele que quer o que está na mão do outro, e agora o que realiza o seu coração não é aquilo que ele pode subtrair do outro, mas é aquilo que o Senhor mesmo deu. João 10:10, o texto diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham com plenitude, com abundância. Deus sempre nos dá. 9º mandamento, digamos juntos: não dirás. Vamos mais bonito? Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Esse é o pecado da língua, é o pecado de levantar o falso contra o outro. Jesus disse que do coração, Mateus capítulo 15, 19, é que saem, veja, maus pensamentos, homicídio, só coisa pesada, hein? Adultério, imoralidade sexual, furtos, e agora veja, falso testemunho e calúnia, na mesma categoria. Compreenda que isso se torna tão pecaminoso e tão hediondo quanto os outros pecados que antecedem. Em Mateus 12:34, Jesus disse que o coração fala, ou a boca fala, perdão, do que o coração está cheio. O que significa então o fato de alguém lançar falso testemunho contra alguém, contra outro alguém, significa que no coração dele não há um ambiente cheio da pessoa de Cristo Jesus. Geralmente, meus irmãos, uma boa prova de conversão é quando a língua também é convertida. O povo de Deus precisa ter uma língua convertida, amém, gente? A gente precisa abençoar as pessoas, a gente precisa doar a nossa vida para as outras pessoas, sobretudo naquilo que a gente traz em nossas palavras. Último mandamento é o não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o servo, não cobiçarás a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, vamos atualizar, nem o seu carro, nem a sua bolsa, nem a sua bicicleta, nem a esposa, nem o empregado, nem a empregada. O que é do outro é do outro. O que Deus tem para você está guardado. O que é nosso, o Senhor dá para a gente. O que é do outro, Ele dá para o outro. Deus tem uma medida para cada um, meus irmãos. Deus não tem que me dar aquilo que deu para o outro. Eu não posso cobiçar aquilo que Deus deu para o outro e ficar triste porque o outro tem o que eu não tenho. Deus deu a medida dele para ele, e glória a Deus por isso. Um coração convertido se alegra com aquilo que o outro tem. Contei dia desses, que eu me lembro muito tempo atrás, eu nasci esses dias. Um amigo comprou um Fusca com banco de tempra. Isso tem uns 20 anos talvez. E ele disse: Áquila, vem cá, comprei um Fusca. Ele abriu o Fusca, bancão de tempra. Lembra aquele bancão bacana, bipartido no meio, coisa chique. Eu disse: rapaz, você está montado legal, quero dar uma volta nesse poçante. E às vezes o poçante é porque o motor é poçante, e às vezes é porque sai e fica uma poça, né? Tem dois tipos de poçante. Não importa, é do outro. Eu vou me alegrar com aquilo que ele tem, meu irmão.
Deus deu para ele, e eu vou orar para que ele tenha mais, porque o reino de Deus se estabelece na partilha. O reino de Deus não se estabelece naquilo que Deus dá só para mim. Deus tem uma medida para o outro, e eu não preciso cobiçar nada que é do outro, porque aquilo que Deus tem para me dar, Ele vai dar para mim. E eu não tenho que julgar se é pouco, eu tenho que julgar que Deus me dá aquilo que eu tenho habilidade e competência para gerir. Amém, gente? A gente precisa ter um coração gracioso, um coração que se alegra com o outro, um coração longe de Geazi, lembra dele que a gente falou? Longe de Acabe, que olhou a vinha, e eu quero pedir perdão, desculpa, alguém me corrigiu, que Nabote tinha sua vinha e plantava jabuticaba, plantava maçã, mas vinha é vinha, a plantação é de vinha, então me perdoem, eu divaguei na mensagem, ok, alguém me corrigiu, e é tão bom quando alguém nos ajuda a reparar aquilo que falamos de forma equivocada. Veja, ter um coração longe do coração de Acabe, ter um coração longe do coração, por exemplo, de Davi, quando ele vai cobiçar Batseba, mulher de Urias. Sobretudo, ter um coração distante da semelhança do coração de Lúcifer, que quis roubar o lugar de Deus. E para nós não é possível roubar o lugar de Deus, mas quando nós tomamos as nossas decisões, fazemos do jeito que a gente quer, tomamos aquilo que nós queremos tomar para nós, nós estamos dizendo: Deus não tem lugar na minha vida, e quem manda em mim sou eu mesmo. Esse é o espírito luciferiano. Por isso, meus irmãos, a gente olha para Jesus, e como uma versão no Antigo Testamento que aponta para Jesus, nós temos José do Egito, que é recebido na casa de Potifar, que está cercado de bens de Potifar, que está sendo rodeado maquiavelicamente pela mulher do Potifar, gente ruim, carne de pescoço, serpente, víbora do mal, e ela tenta o tempo todo o José, e aí quando ela tenta finalmente, ele corre, e você sabe da história, ele é preso injustamente, mas quando ele vai dar uma resposta, antes dele correr, ele vai dar uma resposta para aquela mulher. Ele vai dizer o seguinte: como é que eu vou pecar contra o meu Deus e contra a casa do meu Senhor? Note, primeiro Deus, depois o homem. Como é que a gente não cobiça o que é do homem, quando a gente tem a satisfação em Deus? José era casado? Não. José tinha sua esposa? Não. Estava fácil para ele? Estava, mas não era dele. E se não era dele, ele tinha que correr. Meu irmão, tem hora que você não tem que encarar, tem hora que você tem que correr. Corre e vai para o joelho. O diabo a gente resiste, a aparência do mal a gente corre. Fugir da aparência do mal. Amém, meus irmãos? Isso é tão importante. É por isso que, falando da humildade de Jesus e do contentamento de Jesus enquanto homem, Paulo vai nos dar o conselho tão especial em Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele não usurpou ser como Deus, mesmo subsistindo em forma de Deus, ele veio em forma de homem e glorificou ao Pai. Bem, por isso percebemos então que o caminho do amor, como Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o jeito que nós temos de cumprir todos os mandamentos. Você não precisa nem saber os 10 necessariamente, desde que ame o próximo e ame a Deus sobre todas as coisas. Tudo que você fizer vai reverberar esse amor. Aplicações finais, aplicações para a nossa vida. Número 1, ame a teu pai e a tua mãe. Qual é o verbo? Ame, porque quem ama honra. Ame a teu pai e tua mãe. Esse é o caminho por onde será possível honrá-los. Segunda aplicação, ame o teu próximo. Essa será a única forma de não odiá-lo quando ele te ofender. Terceira aplicação, ame a teu cônjuge. Esse será para você o caminho da fidelidade. Quarto, ame o próximo. Isso te será suficiente para não roubar o que é dele. Quinta aplicação,
Ame o teu próximo. Se o teu coração for regido pelo amor, tua língua nunca será usada contra ele. 6, ame o teu próximo. O amor te deixará feliz com aquilo que ele possui, mesmo que você não tenha as mesmas coisas. 7ª e última aplicação, leia junto comigo: o amor não é o caminho mais fácil, mas é o caminho que o Senhor nos ensinou. Por isso, convido a todos que leamos juntos o texto que resume toda a lei e todos os profetas, Mateus capítulo 22, 37, 38 e 39. Vamos lê-lo para que possamos encerrar e concluir toda a nossa caminhada, tendo em vista os mandamentos. Leamos juntos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quero então, meus irmãos, concluir essas duas últimas mensagens, que são, na verdade, uma explicação, uma conclusão prática dos mandamentos, e nós esperamos de maneira ávida e de maneira especial que o nosso coração tenha sido alimentado pela palavra do Senhor, para que possamos obedecer ao Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.